Já que ela quer um homem de honra mesmo, eu vou ser macho. E o problema é a atitude. Vou ter atitude. O que eu fiz? Eu falei assim, eu vou comprar um buquê, eu vou até a casa dela, no supetão, e vou entregar. Eu quero começar contando uma coisa. Há anos atrás, antes eu tava solteiro, eu tava lendo o livro Minha Vida Não É Cinema, do nosso pastor que foi nosso pastor da juventude por muito tempo e agora tá na Rede Inspire, o pastor Marcos Madaleno. Minha Vida Não É Cinema. E lá ele falava sobre Rebeca quando ele é trazida até Isaac. E eu lembro que eu orava muito sobre ter um testemunho de vida lindo pela minha esposa. E eu lembro até hoje, eu estava no estacionamento onde é hoje a ONG Casa Sol, que era o antigo Campus Betânia, atrás ali da discípula na nossa igreja. E eu senti o Senhor me falando, assim vai ser com você. Eu falei, uau. E guardei aquilo, mas assim, depois eu até esqueci. Agora guardem essa informação. Rebeca foi trazida até Isaac. Então, quando eu voltei de missões, uma pessoa foi usada por Deus para falar sobre que o Senhor estava tocando na minha área de relacionamento. E eu comecei assim na igreja, quando eu comecei a olhar pra Vivi. Eu nunca tinha olhado pra ela com outros olhos. Só que a gente sempre... Eu já tinha dado carona uma vez pra ela muito tempo atrás, na época do resgate. Eu sabia que ela era super envolvida, eu também estava super envolvido, né? Mas nunca nada. De repente, um dia ela tá na minha frente assim, levanta, eu falo. Pensei comigo assim só, nossa... uma mulher tão de Deus, tão bacana. Por que não tá namorando até hoje? Por que nenhum cara... Mas até então, aí fui um rolê, não sei por que, perguntei dela pras amigas dela. Falei assim, gente, mas por que a Vivi tá... Mas ainda assim, nem intenção. Tá, o papo vai, papo vem. E eu lembro até hoje... E aí eu comecei a observar com outros olhos, mas ainda tinha algumas dúvidas. Tinha aquelas questões de tipo, acho que não vale a pena, né? Mais velha e tal... ao mesmo tempo surgiu outra pessoa no meio do caminho que eu fiquei um pouco também... Aquela coisa, distração, né? O homem acaba olhando, querendo ver, procurando uma mulher em Deus. E eu lembro que teve nosso acampamento, onde virou a chave ali mesmo, que senão vai ficar muito longo. Mas assim, que aí fica legal a história. Onde eu sentia que algo na área de relacionamento ia acontecer na minha vida. Que foi o acampamento que o Eleve Livre passou a se chamar Eleve Bold. Que foi um pouco antes da pandemia, em 2020. E eu lembro que quando a gente tava no louvor, eu olhei pra ela e era como se... E eu falei dentro de mim, ela tem cara da minha esposa. Uau. O jeito, porque eu já sabia, eu até falei isso no meu casamento. Eu não sei porquê, mas eu sabia que eu ia casar com uma menina de cabelo preto, pelinha branca, né, e magrinha assim. Por quê? Não sei, gente. Não explique por quê. Eu acho que era coisa do espírito. Era algo que eu tinha dentro de mim. Assim como a gente sabe que algumas coisas vão acontecer que o senhor tá falando, eu tinha isso. Era a sua prometida, né? Que Deus tinha falado pra você. E aí eu cheguei e olhei e tal. E um dos dias lá daquele acampamento, eu sonhei com ela. Só que tinha que entregar uma flor. Lembra que vocês estavam nesse acampamento? Era Dia das Mulheres. A gente tinha que entregar uma flor. Em março. Cada homem tinha que pegar uma rosa e entregar pra mulher. O pastor deu um tempo com homens de honra, as mulheres, e os caras pra mostrar que era homem de honra. Pô, tem coragem de falar com uma mulher, velho. Coragem de mostrar uma flor. E eu não consegui entregar pra ela porque um outro cara que tava gostando dela a entregou. E eu posso te dizer, nessa época... Olha como às vezes Satanás traz distrações. Foi a época em que mais veio meninas ou pessoas falando de meninas interessadas em mim. Porque antes nada. Mas justo na época que eu tava discernindo, talvez que era ela, minha esposa, era a época que mais vinha distrações de outros pontos. Porque eu também era o único na liderança que estava ainda solteiro. O pastor Marcos fazia até campanha na frente de todo mundo. Gente, uma namorada pro Rafa. Tipo assim, o negócio estava meio tenso.
E aí foi nisso. Pergunta pra ele. Ele soltou story numa reunião aqui, ó. Uma namorada pro Rafa. Meu tal. Deus. Nesse ponto. Meu nome foi parar em negócio de fofoca ou coisas no meio. Gente, falei, meu Deus, gente, que é isso? Tô colocando meu nome aí nessas paradas. E aí, eu falei assim, e ela era do Feminina, cara. Uma menina de Deus. E aí, cara, ó, agora pega aqui. Aí que começam umas coisas de Deus. Eu volto do acampamento. Eu falo, senhor, será que é isso mesmo? Porque eu já tinha muito machucado antes, eu já não sabia. Quando eu tava falando, orando ao Senhor, será que é ela? Será que eu devo entregar uma flor pra ela? Porque me veio uma ideia. Eu falei assim, já que ela quer um homem de honra mesmo, eu vou ser macho. E o problema é a atitude, vou ter atitude. O que eu fiz? Eu falei assim, eu vou comprar um buquê, eu vou até a casa dela, no supetão, e vou entregar. Meu Deus. Não, ó, era pra entregar uma rosa. Esse cara é ousado. Buquê. Quantas rosas? Quantas rosas tinha no buquê? Sei lá, bicho. 24? 12? Isso é até o valor mais ou menos que eu paguei até hoje. Nossa. Foi na fé mesmo. Eu investi, viu, no rolê. Mas eu fui olhar pra ela pra saber. Eu só escutei essa voz no espírito. Ela tá pronta. Uau. Só que o que eu faço? Tudo que eu faço, eu peço informações, coisas importantes, eu peço direção de Deus também, e eu vejo que se o Senhor for mover, Ele vai mover também na vida da minha liderança. Eu liguei pro meu líder. Cara, tô passando isso, tô pensando em fazer isso. O que você acha a respeito? Mas até então vocês não tinham conversado, então tipo assim... Eu já tinha tocado no assunto um pouco antes sobre ela. Ah, mas com ela nunca? Não. Não, tipo assim... Não. Já tinha conversado com ela, assim, não, minha vida há muito tá. tempo, nada... Só que aí Deus tocou no seu coração e falou assim, eu vou entregar um buquê... No supetão. Do nada. É sobre isso, rapaziada, é sobre isso. Do nada. E ainda fiz um vídeo, porque eu falei assim, se eu casar com ela, eu tenho um vídeo. Você tem um vídeo ainda aí? Eu acho que eu perdi, mas eu devo ter, se eu procurar Não, você caçar... precisa postar esse vídeo no Instagram hoje pra gente sair curtindo. Passou até um cara do Gásinho que parecia até, era tão romântico que parecia que tava fazendo aquelas musiquinhas de serenata, mas não era o cara do Gás que tava com musiquinha. E aí o que acontece? Se for de Deus, a menina vai aceitar. Se não for, ela vai chamar a polícia. Você corre esse risco aí. Eu liguei pra ele falou, engraçado, porque eu peguei o cartão dela na semana da virada, sem querer e tal, e eu acabei batendo o olho e ela falou que ela queria um relacionamento. Porque eu nunca tinha visto ela se relacionar antes também, a Vivi. E ele me disse, cara, ela tá pronta. Quando ele falou, ela tá pronta, eu falei, a mesma frase. E eu nem comentei nada. E por que ele ia falar ela tá pronta? Porque não é uma frase comum. E ele falou igual. Aí quando eu pensei, eu precisava, na época, ia começar a entrar a pandemia, um pouco antes. Eu pensei em fazer, tinha uma amiga em comum nossa, que eu falei, eu vou ligar pra ela. Eu falei, Helena, obrigado, Helena. Cara, eu tô com essa ideia e tal. Ela falou, Vivi, meu Deus. Eu falei, então, Rafa, você não sabe. Até o ano passado ela tava fechada pra relacionamento. Mas não sei o que. Ela tá pronta. A mesma frase de novo. Eu falei, não, vou pra cima. É sobre isso. Fui. Cheguei lá. Ela ficou muito feliz. Ela tava muito envergonhada. Foi uma das poucas vezes que eu gaguejei. Ela falou assim, amor, você consegue hoje saber... Eu gaguejando, porque eu sou muito cara de pau, gente. Pra eu ver eu gaguejando e tremendo na base é porque eu tava meio bem nervoso, falando um pouco assim, mas falei. Fui macho, falei no olho. Falou o quê? Ah, bicho, agora também você pediu muito. Eu não, queria marcar um café. Não. Você chegou lá, você entregou o buquê e falou, quero tomar um café. Quero tomar um café, gosto de você e... eu já nem lembro muito o que eu falei. Quem que tava lá? Um exemplo, quando você bateu lá... Então, tava eu, essa moça... essa moça foi junto? Essa moça, ela fez todo um esquema, porque ela pediu, falou assim, amiga, eu preciso te entregar um negócio na sua casa. Boa. Mas quando ela vai, não é ela me vê. E a mãe dela, hoje, sogrinha, se você estiver vendo, você é demais. Ela já tava lá vendo. E eu fiquei conhecido na casa dela como Homem da Flor. Porque ninguém na vida dela tinha dado um buquê pra ela. Uau. E ela tinha já 28 anos. 28, 29. Não, eu tinha 20... Eu tinha 26, ela é 2 anos. 28, ela tinha 28. Ela casou com 29, eu casei com 27.
ninguém tinha entregado. Só que você acha que aí deu tudo certo? Não! Porque depois ela me disse, eu não tô pronta, não é você, sou eu. Depois eu fui descobrir que ela tinha 2 questões. Uma amiga dela já tinha gostado de mim há muito tempo atrás, ela tinha essa questão, e ela já tinha tido um relacionamento muito curto com um cara mais novo antes. Ela tinha também meio que um preconceito com caras mais novos. Um trauma, assim, né? Então ela criou um pouco esse bloqueio. E eu tentei de março de 2020 até novembro de 2020. Tentei mesmo. Puxa, nos rolês, né, na medida do possível da pandemia, tentava estar junto. Eu tentei via WhatsApp. É persistência, guerreiro. Se você desiste no primeiro não, também complica, né? O Deus vai forjando também a nossa masculinidade. A gente tá aprendendo a escutar um nãozinho. Boa. Então não é pra escutar um não, chorar pra mamãe e tipo, desiste da vida. Vai pra cima, cara. Vai pra cima. Pode até chorar pra mamãe, mas não desiste, né? Pode chorar pra mamãe, né? Mas depois, vai, bicho, vai. Vai, não sei. E aí, eu tentei até novembro, mas eu lembro até hoje que eu falei o seguinte: olha, eu cheguei num leve, eu puxei ela no canto e falei o seguinte: eu quero você. Porque assim, eu quero deixar claro, se o problema é falta de objetividade, aqui não tem. Você quer um homem posicionado? Eu quero você. Tal. E eu lembro que eu falei o seguinte, só que é o seguinte, eu já sofri muito por conta disso, de mulheres não me corresponderem, ou nessa área tentando fazer certo e me frustrar. Então eu vou fazer o seguinte, se até dezembro, era novembro isso, novembro de 2020, se até dezembro você não me falar nada, eu vou entender isso como não. E quem vai pedir pra tirar do meu coração, você, vai ser eu. Quem não vai querer mais sou eu. E se não, vai falar comigo. E dito e feito. Não. Só que ela depois não me conta, né? Que ela falou que, olha, hoje é o dia que ele tá me deixando. Ela pensou. E eu desencanei mesmo, mano. Eu desencanei mesmo. Então, até dezembro, então, foi não. Não, de 2020. 2020. Só que em 2021, eu assumi a vigília em novembro de 2021. Só que antes eu tava sendo chamado, na época da pandemia, que só fazia os momentos lá, eu tava sendo bastante chamado pra fazer momentos. Uhum. E aonde ela via, ela me via. Era o Senhor me mostrando pra ela. E ela, sem ela perceber, ela começou a reparar em mim. Ela sonhou que tava casando comigo. Ei. Ela sonhou que ela tava de vestido branco e que ela tava toda pronta. E quando ela assinava o papel, ela olhava pro lado, era eu. Uau, cara, que forte. E Deus foi quebrando o coração dela de outras formas. Só que ela não assumia pra si. Até que... Não, e Deus disse que ela ia conhecer o marido dela até o dia dos namorados. Dia 12 de junho. Guarda essa informação. Dia 12 de junho. Só voltando um pouquinho. Antes disso, você falou que foi intencional. Tem uma história que foi nesse período que você mandou a carta pra ela, a cartinha e o cachorro latiu? Foi... Você conhece essa? Não. O que acontece? Depois de eu ter enviado o buquê, Uhum. eu tinha o plano de ir até a casa dela, colocar cartinhas mostrando o que eu gostava nela, enxergando pra ir conquistando ela até eu conseguir marcar um café. Só que depois da primeira cartinha, ela falou que não, eu achava melhor não. Uhum. Mas é uma história bem engraçada, porque o cachorro dela fazia muito barulho, latia, e eu não queria ser percebido. Eu me escondi atrás da árvore e eu fui assim, ó. Se alguém me visse na rua, ia pensar que era um louco, psicopata na casa da pessoa, olhando pra eu tentar jogar. E quando eu joguei, eu saí correndo para se alguém filmasse aquilo, Imagina a cena, ia ser cara. aqueles memes, aquelas pegadinhas do Silvio Santos. Cara, foi uma cena assim hilária. Hilária. Pena que essa não tem filmagem. Não tem, exato. E eu fui sozinho. Sozinho, sem amiga pra... Nem, dessa vez eu fui no supetão. E aí ela viu e tal. E aí chegou e... Onde a gente tava? Você tava falando que pra não esquecer de uma época. De 12 de junho, Isso, que ela tinha 12 de falado. Me falou, e aí até que nessa época, nessa semana, eu fui num avivamento e cura da nossa igreja. E aí, no avivamento e cura, eu lembro que na época eu tinha um pouco assim, com desenho profético. Eu ficava, tal, não sei o quê. Dito e feito. E eu nunca ia no avivamento e cura. Mas eu senti de ir naquela semana.
E aí, quando eu cheguei lá, era uma palavra Perdão, desculpa te interromper, Rafa, mas a Débora pegou, a Débora Diniz. Minha irmã. Sua irmã pegou e falou assim, ó, mesmo com algumas dificuldades, eu vi meu irmão permanecer para viver essa temporada. Obrigado. Valeu, Dedé. Ela chorou muito comigo porque ela via o quanto difícil era. E que não era fácil. E aí ela chegou e uma moça, um homem, passou um negócio. Esteja preparado para a próxima estação. Era uma seta, alguma coisa. E eu fui orar. Novamente, eu falei, qual que é o próximo passo? Ele, uma esposa. Na semana seguinte. E ela disse que me viu lá. Eu estar lá também foi uma resposta de Deus para ela. Na semana seguinte, a minha tia ela faz um jejum e uma oração por cada sobrinho. E naquela semana era eu. E se não me engano foi ela que orou, uma outra orou, falou assim, nem que o senhor leve ela na casa dele. Numa quinta-feira, quando eu tava escutando uma palavra do T.D. Jakes sobre deserto, mas o de repente vem. Às 10 e pouco da noite, a Vivi me manda uma mensagem. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Queria falar com você. Tá bom. Mas pode ser presencialmente? Pode. Quer vir aqui em casa? Só que até então você não... Só que, primeiro, eu já tinha desencanado. Então eu já achei que não era mais. E outra, eu achei que talvez fosse só falar de liderança. Ou algo que ficou não esclarecido naquela época que eu gostei que ela queria. Falei, ok. Nem me arrumei. Lá embaixo, falei, não, eu vou botar minha coisa. Ela chegou, tocou o carro na guia, tava super nervosa. E ela tava na casa das amigas e ali aconteceu uma sequência de eventos naquela semana que ela percebeu que ela tava gostando de mim. E ela veio falar comigo. Na minha casa. Lembra da história da Rebeca? Uau. E eu ainda brinquei. Pronto, eu quebrei o zero. Pronto, 1 a 1. Fui na sua casa, agora você vem na minha. E aí, claro que você aceitou. Aí que você se engana. Ela chegou e falou, olha, naquela época eu não estava pronto e tudo mais. Eu queria saber se hoje você estaria interessado. Eu falei, me desculpa, mas agora eu que preciso orar a respeito. Nossa. Porque na verdade eu já não sabia mais nada. Eu fiquei confuso. Literalmente. Eu não fiz pra fazer graça. Nem pra fazer doce. Eu literalmente tava confuso porque eu não esperava aquilo. E eu achava que era uma outra moça que Deus ia me trazer. Eu fiquei confuso. E aí depois, numa manhã, em oração, o Senhor me deu a confirmação, que era ela. E aí depois, e eu já sou impulsivo, já sou... E sabe quando isso tudo aconteceu? No dia 10 de junho. Lembra que eu te falei do dia 12, que ela ia conhecer o marido dela? No dia 11 de junho, que foi a manhã seguinte, eu tô ajoelhado pedindo uma confirmação, o Senhor traz um aquecer no meu coração, aquele sentimento que eu não tinha antes quando eu fui orar sobre ela. Eu entendi que era de Deus, pedi uma com outra confirmação, ela veio. E logo pela manhã eu falo assim pra ela, vamos jantar hoje à noite? Topa? Levei ela na Charme. Bom, ótimo lugar, viu, gente? Na Charme ali no centro, comer uma pizza gostosa e tal. E eu senti o Espírito Santo dizer, já conta tudo. Aí eu falei pra ela, a gente tava tendo foto, mas não falei desse jeito, é o seguinte, não falei de um jeito mais tal, mas eu queria falar uns negócios pra você me conhecer. Eu senti o Espírito Santo me impulsionando a falar tudo sobre o meu chamado. Eu vou pra tal lugar, Deus quer fazer isso na minha vida, esse aqui é meu chamado, esse aqui é meu shape. Eu vou ser tal coisa, vou ser levantado para ser tal pessoa, vou estar para tal país. Meu chamado não é só no Brasil, é fora, porque assim, se eu fosse fora, a pessoa do Brasil só, querer viver aqui para sempre, não ia bater. Eu tenho um chamado pastoral, missionário também, perdão de interromper, mas eu acredito muito nisso, Rafa, que as pessoas precisam conversar, porque as pessoas podem ser incríveis, mas não é o seu incrível ainda. Exato. Então, é bom a galera... Por isso que eu falei Deus não, sobre... E Deus não une pessoa, né? Ele une propósitos. E foi por isso que eu falei também sobre, às vezes, o beijo, o toque, que isso pode confundir, Exato. né? Fica só a emoção. Exato. E entra... Exato. Fica só a emoção e tira a razão de lado. Então, Exato. E aí, bom que você tá dando esse papo. No primeiro conversa tem que ser assim, pra mim, primeira, na lata. eu falei tudo, sempre tal. E ele falou, sou eu. Ela falou, eu falei, e você? Eu falei, engraçado. Ela começou a falar, porque eu me vejo como mulher de uma pessoa nesse perfil, igual o meu. Eu sinto que matar o país, igual o meu. Não sei das quantas, igual o meu. A gente ficou assim, ó.
Não foi o primeiro encontro, foi um chá revelação ali. Só faltou fazer assim, prazer, marido, esposa. Cara, ali se havia alguma dúvida, acabou. Amém, cara, que top. Cara, foi bizarro. Bizarro. E aí depois a gente sentiu de fazer orar por 2 meses. Mas pra também se conhecer, Sim. consagrar, né? Antes de sair beijando na boca. Né? Porque sabe que é de Deus que... Não, cara, a gente orou. A gente teve tempo pra sair, ter jantares pra gente se conhecer, conversar. Lá foi conhecendo mais histórias, a gente começou a ver como um era a resposta de oração para o outro. Por exemplo, sabia que eu amo basquete. Uhum. E o sonho da minha esposa é que o marido dela levasse ela num jogo de NBA. E esse é o meu sonho, conhecer a NBA. Então, bateu até gostos. Que top, velho. Eu amo basquete, eu jogo basquete, eu acompanho basquete. E o meu sonho também é ver o jogo da NBA. Então, em nome de Jesus, até nisso eu vou. Deus, ele é detalhista, cara. Ele é detalhista. Ele é detalhista. Então, assim, eu queria uma mulher que não fosse me mudar, que não ficar pedindo, que gostasse da minha essência. Ela é assim. Então, pedir uma coisa pra mudar algumas coisas, pra melhorar é uma coisa. Outra coisa é pedir pra eu deixar de ser outra pessoa. Sim, com certeza. Entendeu? Então, então tudo isso, eu dou glórias ao Senhor, porque Ele me deu um lindo testemunho. Porque eu pedi pra Ele, porque a minha vida glorificasse a Ele. E se fosse pagar um alto preço, amém. Amém, cara. Então, hoje eu conto em alegria. Mas se você me falasse antes, foi gostoso, foi tanto... Não foi fácil. Mas depois, quando chegou e valeu a pena, Deus, Ele não faz, Ele capricha, Ele faz além das nossas expectativas. E no noivado, no namoro foi bênção. No noivado, maravilha, milagre atrás de milagre. Ganhei, no dia do casamento, tudo que a gente orou e pediu a Deus, a gente foi orar lá no lugar antes. Abriu um céu lindo, uma presença de Deus que pessoas falam até hoje. Tem uma pessoa que falou, olha, depois do meu casamento, seu casamento foi o mais legal. Outra pessoa falou que o meu casamento fez a pessoa querer casar de novo. Porque a gente queria a presença de Deus. Na real, eu também estava muito preocupado com a festa. Uhum. Eu estava preocupado com a presença de Deus e que Ele marcasse vidas, as nossas vidas e as vidas que já lhe tivessem. E, cara, Ele honrou. Tava um tempo horroroso. Tinha caído uma chuva na sexta-feira que deu até alagamento, não sei do lugar, não sei do que, um monte de notícia ruim. Quando eu tava indo pro espaço, um monte de nuvem. E você estava no meu casamento. Sim. Você lembra... As nuvens talvez estavam um pouco antes e depois, na hora do casamento, o céu aberto completo e depois começou a vir uma brisa. Mano, o vento do Espírito ali, cara. Veio uma brisa do meio, passando pelo meio. E o pastor Júlio Florencio falando, uau, vocês estão sentindo essa brisa? O pessoal falava da presença mesmo, de... foto, até arrepia, velho. Cara, porque Deus é detalhista, mano. E Ele é o mais interessado em trazer glória pra Ele na vida de pessoas obedientes que topam passar um processo de vida com Ele, cara. Então, sim, glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Que história. Então, se você tem vontade, galera, de conhecer e ter o seu próprio podcast, aqui em Jacareí a gente está localizado num lugar muito bacana. Olha o espaço que a gente tem pronto para receber você. O Rafa pode ver, pode falar um pouquinho como tá sendo, se ele tá sendo bem acolhido. E... Muito bom espaço. Tá curtindo, Rafa? Nossa, gente, vale a pena mesmo, de verdade.